Desejo cumprimentar o povo de Deus, com a paz do Senhor, amigos. Quero externar gratidão pela vida do nosso pastor presidente, pastor e doutor Elias Cardoso, juntamente sua digníssima esposa, missionária Lígia, pastor Joinville, pastor Jeremias, o povo de Teodoro Sampaio, pastor. Mando um abraço ao Senhor, uma obra que está sendo feita lá muito bonita, pastor Gilson, pastor Milton, e o obreiro que Deus tem usado ali em Teodoro Sampaio, irmão Marcos Antônio, um trabalho muito bonito. Admirado de ver pastor Gilson entrando no Paraguai, saindo, fazendo uma obra maravilhosa. Você que pega o cofre, não desista não. É 21 igrejas lá dentro do Paraguai, para a glória do nome do Senhor. Fiquei ali, chegamos sexta, ali no Paraguai, ali na Teodoro Sampaio, no de repente de Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22, o seu verso 39. Quem achou para dizer o amém? Como de costume, eu leio um verso, os irmãos após mim leem outro. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E apartou-se deles acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Amém? Vamos fazer uma oração, igreja? Você pode levantar a sua mão? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aos teus pés eu me prostro, aos teus pés eu me coloco, pedindo da tua graça nessa noite, da tua bondade, da tua misericórdia. Senhor, eu venho pedir, Senhor, que o Senhor venha usar por bondade, por misericórdia, não que eu sou merecedor, Pai. Senhor, repreenda todo o principado, toda a potestade, todo o espírito ao contrário, toda a desatenção, Pai, nessa noite, para que a tua palavra seja ministrada, Pai. Senhor, que eu seja a tua boca nessa noite, neste altar, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas que tu quer falar para conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A Bíblia não é apenas um livro de história ou biografia, mas também um livro de imagem repleto de significado e de mensagem para nós. É a última semana de Jesus em Jerusalém. Sua última semana. Seus dias estão chegando. Ele está à sombra da cruz. Ele reúne os seus discípulos e vai tomar a ceia. Prepararam o cenáculo para ele. E ele foi tomar a ceia com seus discípulos.
E naquele meio dos seus discípulos tinha o traidor. Jesus sabia. Jesus, ele desejou tomar com eles naquela última semana para instruir os seus discípulos. Jesus, ele, em Mateus capítulo 26, o seu verso 30, diz que depois de cear, eles cantaram um hino. Olha, Jesus cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. Depois de cantar, depois de cear. No capítulo 18 do Evangelho de João, há uma expressão muito forte que diz que quando Jesus ele vai falar que o traidor está com ele à mesa, porque na mesa da comunhão dele tinha um traidor. E ele vai falar, aquele que eu molhar o pão, ou a qual meter a mão no prato comigo, esse é o traidor. Interessante é que quando Judas, com aquele coração de traiçoeiro, o traidor que ele coloca, que ele toma, a Bíblia vai falar que Satanás entrou nele. Então, para tomar a Santa Ceia hoje, tem que ter muito cuidado. Como que tem que tomar. Não é de qualquer jeito. Porque é a Santa Ceia. É a Santa Ceia do Senhor. Não é igual 1 Coríntios, que tinha 2 tipos de festa. A ágape, a festa do amor, e a ceia do Senhor. Antes de fazer a ceia do Senhor, eles se confraternizavam. Há uma confraternização da festa do ágape, a festa entre irmãos, da comunhão. Que se diz troca de prato. Mas aí depois eles partiam para a Santa Ceia. Mas aí tinha um problema que aqueles que podiam comer, comprar, comia. E os que não podiam ficavam só olhando. Aí tinha alguma rivalidade, aí tinha alguma distensão dentro da igreja. A qual Paulo vai acertar esse ponto. Estou saindo daqui e vou entrar outra vez. Jesus, ele começa a ir para o jardim. Por que ele começa a ir para o jardim? Porque foi lá no jardim que a raça humana começou. Foi lá no jardim que o pecado entrou. O primeiro Adão. Foi o primeiro Adão. Lá no jardim. Então Jesus, ele vai no jardim conquistar o que o primeiro Adão perdeu no jardim. Vai conquistar a raça humana. Jesus, ele está decidido. Na sombra da cruz. Eu vou para o Getsemane. Getsemane quer dizer prensa de azeite. A prensa do azeite. Jesus vai ser prensado. Gosto de uma frase de A.W. Tozer. Quanto mais Deus usa, mais Deus esmaga. Ele entra. João vai dizer, ele entrou no ribeiro de Cedron. Parece que João está vendo, quando Davi, que Abisalão se revolta com ele, se levanta contra o pai, numa rebelião contra o pai. Ele sai com seus guardas, ele sai para o ribeiro de Cedron, descalço, sendo humilhado, porque o povo está rejeitando. Parece que João está vendo a mesma coisa. 2 reis sem trono. Indo para o ribeiro de Cedron. Ribeiro de Cedron quer dizer lugar da escuridão. Quase a mesma coisa. Se o Getsemane é esmagar, Cedron quer dizer escuridão. Mas Jesus, ele chama os seus discípulos. Porque agora é só 11. Porque o traidor está maquinando tudo por fora.
Porque o traidor está com o sinédrio. O homem que toma conta do dinheiro está com o sinédrio, porque ele pensou que Jesus veio fazer uma política a qual ia vencer Roma. Não, não era isso que ele queria. Quando ele pensou que não era isso, ele pegou e entrou a traição no coração dele. Quando ele deu abertura para Satanás adentrar na vida dele. Jesus entra. Mas antes de entrar no Getsemane, Jesus faz alguns avisos. Que é interessante. Ele vai avisar Pedro. Verso 31. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu acho interessante isso, pastor Jeremias, que quando Jesus ele vai falar: Simão, Simão, eis que Satanás vos, plural. Então, Satanás está pedindo todos os discípulos. Pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, singular. Quer dizer que Jesus rogou por Pedro. Pedro, cuidado. Pedro, cuidado. Toma muito cuidado. A palavra peneirar como trigo significa despedaçar alguém. Satanás estava dizendo assim, ó, eu quero despedaçar eles. Mas parece que eu vejo Jesus dizendo assim: ei, você vai ficar só com a palha, porque o grão é meu. Eu cuido. Você vai ficar só com a palha, porque o grão é eu que vou cuidar. Ninguém vai despedaçar quem está comigo. Ninguém vai triturar quem está andando comigo. Vai ficar com a palha, com o grão eu fico. Eu vou cuidar. E ele entra. O que me chama a atenção aqui, saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos seguiram. Quer dizer, ele tinha costume. Ele canta hino, sabendo que está na sombra da cruz. Ele tem graça para cantar. E tem graça também para orar. Porque é Getsemane, todos nós vamos ter que passar. Mas depende como vai entrar e como vai sair também. Ele tinha costume, então, de estar sempre naquele lugar, pastor Joinville, para orar. Escuta, as plataformas de Jesus, do seu ministério, sempre foi a oração. Ele veio do céu, mas nunca perdeu o contato com o Pai. Ele veio do céu, mas nunca perdia o contato com o Pai. Ele orava. Ele foi orar. Porque a oração, ele orou quando foi batizado, Lucas 3. Ele orou uma noite inteira, quando foi escolher os seus discípulos, Lucas 6. A oração, a profunda intimidade que ele tinha com o Pai, jamais perdeu o contato. Ele veio do Pai, mas nunca abriu a mão da intimidade do Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai ser esmagado, está sendo esmagado, mas ele está em contato com o Pai. É o poder da oração. Diga para mim, o poder da oração. Aleluia. Era o poder que ele tinha. Porque ele orava ao Pai naquele momento tão triste.
triste, de angústia, ele tinha tempo para orar. Ele encontrou tempo, ele orava, ele não perdia tempo. Eu vou orar. E quando ele está orando, naquele lugar, ele leva 3 discípulos e deixa 11. Leva Pedro, leva Tiago e leva João. Por que leva esses 3? Porque eram esses 3 que conheciam intimidade com ele. Foi quando ele foi na casa de Jairo, ele só chamou os 3 para entrar no quarto. Por quê? Para mostrar para ele, dizendo assim, ó, eu tenho poder com a morte, viu? Aleluia. Eu tenho poder com a morte, viu? Oh, glória. Eu tenho poder com a morte. Olha a experiência que eu estou dando para vocês, que eu tenho poder na morte. Quando ele sobe para o monte da transfiguração, quem é que ele chama? Pedro, Tiago e João. E agora quando ele vai, um tiro dá 20 a 30 metros, que ele leva eles, mas eles não estão aguentando. Eles estão sonolentos, pastor Jeremias, porque o Getsemane não é dele. O Getsemane é de Jesus. É ele que tem que orar. É ele que tem que orar. Porque o Getsemane é dele. É Jesus que está passando pelo processo. Mas a guerra está tremenda. Porque quando a oração que ele está fazendo, não é contra Satanás. Porque lá no capítulo 4 de Lucas, ele já venceu Satanás pelo poder da palavra. Oh, glória! No capítulo 4, ele venceu Satanás só com a palavra. Satanás oferecendo proposta, ele rejeitando. Escrito está. Oh, glória! Só na palavra. Só na palavra. Só venceu Satanás só na palavra. E ele se apartou dele. Agora aqui no Getsemane, é outra batalha. É a sua divindade contra a sua carne. Era a sua divindade, a sua natureza divina contra a carne. Porque Jesus nunca provou do pecado, ele vai ter que sentir o gosto do pecado através de mim e de você. Ele vai sentir o gosto também da morte. Ele dando vida, ele vai sentir a morte. Mas a pior coisa ainda, pastor Jeremias, é ficar ausente do Pai. A pior coisa é ficar afastado do Pai. O cálice que ele está dizendo aqui, que ele vai dizer em Mateus, que Pai, afasta de mim esse cálice. É quer dizer, eu não quero ficar afastado do Senhor. Eu não quero ficar afastado. Por um minuto, por um segundo, eu não quero, Pai. Oh, eu não quero. Ele sentindo a luta, a guerra, a batalha que ele estava no Getsemane, sendo esmagado. Aleluia. Jesus tinha 2 arenas lutando dentro dele. A humana e a divina. A humana dizia assim, não entra debaixo dessa carga. E a divina diz assim, ó, entra, porque você tem amor. A humana vai dizer, você não vai aguentar. A divina dizia assim, ó, vai, porque você vai aguentar. Aleluia. Era aquela guerra que ele estava. Aí ele vai orar, os discípulos estão dormindo. Porque não aguentou.
A pressão estava muita no Getsêmani. A guerra estava pesada no Getsêmani. Os discípulos, ele ora uma vez, ele volta, ora a segunda vez. Os discípulos também estão sonolentos. Os discípulos estão sonolentos, eles não estão aguentando. Mas Jesus precisa cumprir o mandato do Pai, porque tem um povo esperando. Anamácia. Se o primeiro Adão falhou, o segundo não vai falhar. Aleluia. Tem alguém que está em dívida. O inferno está gritando que ninguém pode, mas alguém vai dizer: pode. Oh glória, oh glória, Anamácia. Pensa comigo, deixa eu fazer uma palavra meia chula aqui. Eu e você estava no SPC do diabo. Já pensou nisso? Você já pensou nisso, irmão? Sabe por quê? A irmã cantou no testemunho o que Deus fez com a criança e os médicos ficaram aterrorizados? Porque ele saiu do Getsêmani. Ele venceu o Getsêmani. Ele passou pela prensa do azeite. Aí nós vemos uma geração hoje que qualquer coisinha está largando de Jesus. Uma geração que não conseguiu namorar, estou largando de Jesus. A porta não abriu, estou largando de Jesus. Ei, o que Jesus tem a ver com isso? Se eu não conseguir, estou largando de Jesus. O que Jesus tem a ver com isso? Se ele travou uma luta por mim, por você. Olha o privilégio. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Olha o privilégio da salvação, igreja. Orabas. Olha que privilégio você dizer assim, ó: eu sou crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que privilégio. Namácia. Olha que privilégio, irmão. Você tomba aqui, caiu aqui, tombou aqui a morte. Qual é o papel da morte, pastor Joinville? É pegar nós, só entregar para Jesus. Tó. Hein, pastor Jeremias? Vinde bendito de meu Pai. Paulo tinha tanta convicção disso, que Paulo diz assim, ó: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Paulo dizia assim, ó: o para mim o viver é aqui, se morrer, Paulo, é ganho. É que parece que Paulo está dizendo assim, ó: Marte, vem fazer o papel para meu Jesus. Namácia. Eita. Vem, morte. Aleluia. Mas Jesus, ele está travando uma batalha, que nesta batalha começa a acontecer algo, um fenômeno muito estranho. Ele vai dizer, só Lucas, o evangelista, que vai fazer essa narrativa, dizer que ele vai começar a suar. E ele orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Que fenômeno é esse? Se o primeiro Adão, que a palavra veio para o primeiro Adão, agora com o suor do teu rosto tu comerás o pão, o segundo Adão agora está suando sangue. O segundo sua sangue.
Que fenômeno é esse? Já estou vendo gente chorando, gemendo. Sabe o que chama isso daí? O gosto da salvação. Teve alguém que entrou na frente e diz assim: não, sou eu que vou entrar nesta guerra. Anamácia. Aleluia. O mundo não conhece. Mas o que aconteceu? Que fenômeno é esse? Esse fenômeno, o médico vai relatar a hematitose. O que é hematitose? É quando está tendo muita pressão por dentro. Jesus está angustiado. Há uma angústia que tomou Jesus muito grande. Está se gradeando, é uma angústia. Quem tem depressão quer se matar. Afetou a alma, o centro das suas emoções está sendo afetada. A teoria platônica vai dizer assim, ó, Platão dizendo, há dois cachorros brigando. Aí ele vai dizer, quem é que está vencendo? Quem está se alimentando mais? Aí Paulo, capítulo 5 de Gálatas, vai falar assim, ó, há uma luta entre a carne e o espírito. Quem é que se alimenta? Se você alimentar mais a carne, você vai perder. Mas se alimentar mais o espírito, a vitória é certa. Nossa. Aí ele começa, a angústia está dentro dele, assim, duas brigas. Mas ele não vai ceder, Ricardo. Porque ele pensou em mim e em você, Ricardo. Ele não vai ceder, não. Ele não vai abrir mão, que ele ajoelhava, ó. Ele ajoelhava e clamava o Pai. E o suor corria. Eita. Anamácia. Anamassuri calamaséria. Oh, obreiros. O suor corria. Porque ele pensava em mim, pensava em você. Satanás não vai esmiuçar não. Pode pegar a palha, mas o grão eu vou cuidar. Anamácia. Ele está orando e o suor descendo. Se o primeiro Adão suou para comer pão, ele está suando sangue para ganhar alma. Pelo mundo. É pelo mundo. A hematitose. O que é isso, pastor? É a função das pequenas vasos sanguíneos que estão estourando, que tanta pressão. Mas ele está aguentando, mas ele está orando. Oh, aleluia. Ele não para, Gerson. Ele está orando. O sangue está jorrando, mas eu tenho que orar. Oh, é o Getsemane. É a prensa do azeite. É a sombra da cruz chegando. E ele clamando. Anavácia. Anamassuri calamaséria. Levante a mão que eu quero falar uma palavra aqui nessa noite. Se a reunião nossas de orações for maior do que congresso, Brasil vai virar de ponta cabeça. Eu vou falar outra vez. Se a prioridade da igreja, se for mais oração e todos entrar, nós vamos virar o Brasil de ponta cabeça. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Eu sinto de falar isso aqui hoje. Anamácia. A oração, aleluia, ela quebra jugo. A oração, ela quebra sentença. O
poder da oração. Aleluia. Jesus está numa guerra travada. Uma vez, duas vezes. E na terceira vez, ele vai falar para os discípulos: levanta. Vamos se levantar. Vamos se levantar. Aleluia. Vamos se levantar. Se levantaram. Vai orientar os discípulos. Vai orientar os discípulos que eles têm que orar. Que eles têm que orar. O poder da oração. A oração secreta é como o cajado que separa a ovelha dos bodes. Bode não ora em secreto, ovelha ora. Orar em secreto é a sua intimidade com Deus. Mateus 6,6. Entra dentro do seu quarto e fecha e ora ao seu pai. Ora ao seu pai. Fecha a porta e ora. É você e o pai. John Piper diz assim: um quarto com a porta fechada é um céu que está aberto nesse quarto. Eu sinto que alguém vai levantar como gigante hoje. Eu sinto que teve alguém que saiu do propósito, mas Deus está dizendo assim, ó: hoje você vai entrar no propósito. Anamácia. Eu sinto que quando você entrar nesse propósito, esse medo, esta angústia, ela vai ter que bater em retirada, porque o Pai vai agir. Nós estava sofrendo uma condenação, mas ele passa pelo Getsemane. E quando ele passa pelo Getsemane, aleluia, chega Judas. Judas chega com o soldado. E quando Judas chega, ele vai dar um beijo do hipócrita. E Jesus, na sua estirpe, como mestre, olha o que ele vai dizer: que vieste fazer aqui, amigo? Chamar o traidor de amigo é muita graça. Chamar o traidor, aquele que te traiu, chamar: que vieste fazer aqui, amigo? É muita graça. Mas ele chama ele de amigo. E ele vem e dá um beijo, porque era um cumprimento de um servo beijar o seu senhor. Ele dá um beijo. O beijo do hipócrita mais demorado. O beijo da traição. O que sentou comigo à mesa, levantou o calcanhar comigo, me traiu. Mas não tem problema não. O que vieste fazer aqui, amigo? Aleluia. Anamácia. O que vieste fazer aqui? Ele beijou. E quando ele beijou, Jesus sai. Pedro vai pegar a espada e decepa a orelha de um soldado. Aí o Senhor fala: Pedro, para que isso, Pedro? Para que isso, Pedro? Aqui não é espada, é porque você estava dormindo, Pedro, não está na Bíblia não, parece que eu estou parafraseando. É por isso que você está dormindo, Pedro. Quando alguém está dormindo, começa a fazer coisas erradas. Pegou, o primeiro implante que teve foi quando Jesus colocou a orelha no soldado. Você vai estudar para ser sacerdote sem defeito.
Primeiro o implante, uma orelha. Porque senão não era 3 cruzes, seria 4 cruzes. Mas até nisso, o mestre, o meigo nazareno, está dizendo: Pedro, Satanás quer te esmagar, rapaz. Se converte, Pedro. Mas o que me chama a atenção agora, entenda, igreja. Colossenses 2:14. A cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Eita. Tinha uma cédula, tinha um boleto que tinha que ser pago. Vira para o seu irmão e diga para ele: sabia que nós tínhamos um boleto para ser pago? Tinha um boleto. Aleluia. Tinha um boleto. E não tem quem pague esse boleto, missionária Jacira. Missionária Maria, quem vai pagar esse boleto? Mas ele foi. Ele passa por 2 tribunais. Quantos tribunais? O de Roma e do judeu. Ele passa por 2 tribunais. O de Roma, que queria ser César, que falava que ele queria ser igual a César, queria ser rei, queria derrubar Roma. O do judeu é porque ele queria se falando que era Deus, que perdoava pecado. Aleluia. Porque quando falaram se ele queria ser rei, ele disse: tu és que dizes. Mas eu não sou rei daqui não. Se eu quisesse, eu rogava o meu pai e mandava 12 legiões de anjo. Quantas legiões? Meu Jesus. Se um anjo destruiu 185.000 soldados assírios, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Eu vou subir lá. Eu vou lá. É lá que eu vou dar o brado. É lá que eu vou dar o brado. O castigo que estava sobre nós estava no ombro dele agora. Eu vou lá. Oh, glória. Eita. E a cruz. Ele leva aquela cruz. E quando chega lá no Gólgota, monte chamado Caveira, que os carrascos esticou o seu braço, mas ele apanhou a noite inteira. De quinta para sexta, foi a quinta-feira mais longa que teve. Mas a sexta chega. Eita! Oh, glória! O inferno, o mundo espiritual estava agitado. Pensando em mim e pensando em você. O principado, aleluia. O castigo que nos traz a paz. Ai, ai, ai. É o Filho de Deus. Estica a mão, me ajuda a pregar aqui hoje, me ajuda. Parece que quando o pastor Joinville, o carrasco, estendeu as mãos, a morte falou assim, ó, essa mão, o diabo falou, essa mão já expulsou muita coisa. Lá vai o martelo. E lá vai os pregos. Anamácia. Oh, bendita cruz. Martelo descendo. Parece que eu vejo Jesus levantando com solavanco o corpo, de sentindo a dor, e o mundo espiritual agitado, mas ele não estava negando nada. Como ovelha muda, foi levado para o matadouro. Amácia. O inferno dizendo, ele não vai aguentar, ele vai desistir. Porque o pai não está do lado dele. Mas o amor, o compromisso,
Aleluia. Quando pegaram a outra mão que esticaram, as cãibras já estavam puxando as musculaturas dele. As cãibras estavam contorcendo. Mas não era as cãibras que vai segurar o meigo nazareno dar o brado lá na cruz. Eita! Os pés agora, os pés que andaram por Jerusalém. Ele coloca um pé em cima do outro, porque o caminho é estreito. O caminho é estreito. Ele colocou o pé um em cima do outro e o martelo desceu sobre o prego. Anamásia. Vai levantar agora. Quando levanta o solavanco da cruz que desce, parece que os seus nervos começam a se rasgar. Mas ele está como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não fala nada. Um ladrão da direita e outro ladrão à esquerda. A hora está passando. Vamos, igreja, sai dessa terra. Vamos subir no Gólgota. Vamos subir. São mensagens que já não estão trazendo mais. Porque essa geração estão pregando um evangelho que estão tirando o Deus irado e o homem sem pecado. Mas vem comigo, olha aqui, presta atenção. Se propõe olhar lá para a cruz agora. Se tinha um boleto que nós tinha que pagar e não tinha condições, presta atenção aqui agora. Sangue jorrando por todo canto. Coroa sobre a cabeça enfiada no crânio. Alamácia. Mas eu não abro mão da minha igreja. Eu não abro mão da minha igreja. Eu não abro mão da minha igreja. Eu não abro mão da minha noiva. Alavácia. Quando ele sobe, a hora está passando, pastor Joinville. Ele vai olhar para o alto. Vai olhar para o alto. O sol se escondeu, missionária Lígia. A terra treme, pessoas ressuscitam. Eita, a morte está trazendo vida. Aleluia. E quando a hora está chegando, um ladrão fala: desce da cruz, salve a nós e a ti também. Esses daí são aqueles tipos que só quer Jesus na hora do sufoco, mas depois larga. Mas tinha um do lado que diz assim: ei, esse homem não merece isso. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí não. Aí ele dá uma olhada para Jesus. Jesus cheio de sangue, inchado. Ele diz para Jesus: lembra-te de mim. Ó, sem passar na graça e crescendo em Cristo. Sem ser batizado. A salvação da última hora. Oh! Um ladrão vai inaugurar. Lembra-te de mim quando entrarem no paraíso. Ó, ele dá uma olhada assim, olho inchado, sangue jorrando. Aleluia.
Ele diz assim, ó. Oxi. É oxi. Parece que o inferno estava dizendo assim, ó. Ele estava direcionado para cá. A rota mudou. A rota mudou. O inferno vai dizer assim, ó. Vai descer mais um. Aí a rota fez assim. A graça fez assim, ó. Eita! A graça chegou. Anamácia. Poder. O poder, pastor Joinville. Pastor, esses dias na noite da bênção, não é a mulher de aranha não, foi outra. Com outra legião. Tem pessoas aqui que, às vezes, tem medo de vir na noite da bênção. Veio uma pessoa aqui na noite da bênção, a outra falou para ela, você vai naquele culto? Ela falou, eu vou. Aquele culto é um horror. Ela falou, aquele culto é um horror, é muito pesado. Então você não serve para seguir Jesus. Falou assim, ó, esse culto de quinta é um horror. É gente vomitando, caindo, oxe, oxe. Você quer no cultinho da luzinha, da fumacinha? É esse culto, o dom do riso? É esse culto que vocês querem, de infecção? Aqui é culto de libertação, é Jesus, é a cruz. Aí, pastor, trouxeram uma mulher. Aí a mulher veio. Quando a mulher veio, eu falei, ai Jesus, é confusão. Aí, final de culto, chapamos a mão, ela caiu, uma legião. E quando ela caiu, porque a legião, você não pode entrevistar ela, mas você tem que saber da onde entrou esse negócio. Quando a barriga dela começou a se movimentar assim, parecia que tinha um bicho dentro, as irmãs colocaram a mão, e ela começou a querer vomitar. Eu falei, então deram, ela comeu algo que fez mal para ela, que fizeram algo para ela. Aí eu peguei, quando levantamos ela, os irmãos levantamos, falamos assim, qual é o seu nome? Aí ela falou, Marta. Mas a irmã falou, não é Marta. Aí o Espírito Santo desceu, falou, Marta quem fez o negócio. Fiação, Wi-Fi ligado no trono, a conexão não cai. Falei, aí Jeová desceu e falou, é ela que fez a obra, porque é uma mulher empresária rica, aqui de Caeiras, várias lojas, uma pessoa que fez para ela, para acabar com as lojas. Aí ela olhou para mim assim, obreiro, e falou assim, ó obreiro para mim, ela não, o diabo, você é fraco. Ó pastor Joinville, você é fraco. E Jeová falou, não perde equilíbrio, segura, olho no olho. Eu olhei assim e disse assim, eu sou fraco, mas tem um dentro de mim. Não, para você dar um glória a Deus melhor, para você melhorar esse glória a Deus, para você melhorar. Aí, presidente, eu falei assim, eu e ele assim, olho com olho. Falei, ele te venceu na cruz. Aí ele entortou a boca e virou a cara e deu o grito da derrota dele e foi embora. Não, esse glória a Deus, o poder, com a permissão do pastor presidente, posso pôr a igreja de pé, pastor? Se põe de pé. A cruz. Aí, ele vai dar o tetelestai. Ele levanta a cabeça e vai dar um brado. Tetelestai.
Ô Pai, a cédula que era contra nós foi cravado lá na cruz. Ô Satanás, eu não vou pagar nem o mínimo e não vou parcelar. Tá tudo pago. Tá tudo pago. Todo poder é dado no céu e na terra. Alavácia. Porque Deus, quando viu Jesus no lugar do pecador, Ele não poupou. Mas quando Ele encontrar com o não regenerado, sem Cristo, Ele não vai poupar. Eu preciso falar para alguém aqui. Coloca aqui. Se o Senhor encontrar com você sem Cristo, Ele não vai poupar. Volta hoje. Volta hoje. O dia de você voltar para o braço do Pai. Se você está nos assistindo, coloca: eu quero. E a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, Ele cravou lá na cruz e disse: está tudo pago, ninguém deve mais nada. Capítulo 4. E Ele desceu e pegou o cativo do cativeiro e levou, mudou. Me permita parafrasear aqui, pastor. Parece que ele está chegando no hotel da eternidade. Jesus está descendo. Eu vou lá. Parece que o garçom, ou alguém, o hospedeiro que está no hotel da eternidade, vai perguntar para ele: quantos dias? Só 3. Só vim resolver o negócio aqui do meu pai. Vamos embora, Abraão. Aleluia. Vamos embora, Davi. Vamos embora. Vamos embora. Alamácia. AB Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.